Aristóteles no livro lá da poética dele, tem uma definição clássica de diferenciar o que é história e o que é literatura de ficção, né? Ele diz que lá que a história tem um compromisso com a verdade factual e a literatura com a verdade possível, né? Ou seja, a verossimilhança. Então, quando nós estamos de um livro de literatura, um romance histórico, o principal compromisso dele não é com a verdade histórica, né? Se é que ela existe, né? Mas com a verdade possível, né? Então, os fatos eles têm que fazer sentido para a minha ficção, muito mais do que para a história, né? Por exemplo, isso pode ser feito de várias formas. O escritor pode usar a ficção para preencher as lacunas, ou pode usar a ficção para modificar, inclusive, a história. E aí eu vou dar dois exemplos. Depois da Revolução, da tentativa da intentona comunista fracassada, de novembro de 1935, houve uma caçada às bruxas ali, prendendo todo mundo, inclusive todo mundo que participou da intentona, tal, que foi para quem não sabe, foi uma tentativa de revolução comunista no governo Vargas. Muitos foram presos, torturados, alguns reduzidos à condição de animal, como o Berger, que era um parlamentar alemão, comunista, que veio para cá, que foi reduzido à condição de animal. Mas não conseguiam encontrar Luiz Carlos Prestes, que era o grande líder da Revolução. Foi ele que levantou aquilo ali. E até hoje não se sabe como é que se chegou até Luiz Carlos Prestes e a Olga, né? Eu uso a brecha, as lacunas da história para preencher com a minha ficção, né? Então, quem entregou o Luiz Carlos Prestes para a minha ficção foi o Marcos, o meu personagem. Mas eu também posso alterar a história, ou contar versões da história. O atentado da Rua Toneleiros, que foi, para quem não sabe, foi uma tentativa de assassinato do Carlos Lacerda, na Rua Toneleiros, no Rio de Janeiro, e que foi fracassado, mas matou o oficial, o Major Vaz, e isso foi o que desencadeou a crise que acabou resultando no golpe contra Getúlio Vargas e depois o suicídio dele. Existem várias versões de como é que aquilo aconteceu. Inclusive de que quem teria matado o Major Vaz teria sido o próprio Carlos Lacerda. Até hoje não se chegou a um consenso de como aconteceu o crime, porque existiram várias versões, vários depoimentos, e Carlos Lacerda não entregou a arma dele para ser periciada. E houve também uma subversão ali do sistema jurídico, que se chamou na época de República do Galeão, em que muita gente foi torturada, levada ali para Guanabara, da Baía de Guanabara, ameaçada de jogar lá de cima do avião, enfim. Não houve um laudo, não fizeram um laudo para saber de qual arma saiu o disparo que matou o Major Vaz. Então, existe uma série de lacunas, inclusive de que o tiro que Carlos Lacerda levou no pé não teria sido não tinha levado tiro no pé. Então, o meu personagem estava lá na hora. Então, ele tem a sua própria versão. E ali não é a verdade histórica, mas é uma verdade possível, né? Inclusive, essa questão de verdade histórica é muito relativa, porque a história é muito feita de versões, né? Eu estou pesquisando no meu livro que eu estou escrevendo, que se passa entre 60 e 64, e li recentemente duas biografias de Django. A do Marco Antônio Villa e a do Jorge Ferreira, todos dois da academia. Um da Universidade Federal Fluminense e outro de São Carlos. Mas eles trazem um Django, duas pessoas totalmente diferentes, um mesmo personagem real, né? E isso acontece dia a dia com pessoas que estão vivendo hoje no cenário político, e daqui a 50 anos também haverá muitas versões, né? Qual a versão que vai ficar para a história do Lula, né? O Lula do triplex ou o Lula perseguido político, né? Então, assim, são versões que vão surgindo e que
daqui a 50 anos também haverá essa mesma dicotomia. Como é que vocês decidiram a questão do tempo? Porque o começo do século XIX, eu sei que você estava querendo tratar de uma história que tem a ver com os negros, com a escravidão, mas como é que foi a decisão de escolher especificamente esse momento? Como é que isso marca? A decisão vem primeiro, do ponto de vista narrativo, eu quero uma narrativa que se passa ali, ou primeiro vem o interesse pela história, por aquele momento? O Rio de Janeiro é o momento em que você tem um começo de uma documentação, né? A chegada da família real trouxe a Gazeta, o correio já estava sendo feito lá de Londres, estava chegando. Você começa a ter uma espécie ali de acesso um pouquinho melhor. É isso que determina a narrativa? Ou, não, eu quero uma narrativa e porque eu quero essa narrativa, eu vou buscar esse momento histórico que se ajusta a ela. Como é que se decide o tempo? Bom, no meu caso, é como você disse, né? Eu buscava a história daquele lugar. E aquele lugar, o momento marcante dele foi esse final do século XVIII, início do século XIX. Também foi um momento em que o Rio de Janeiro começa a ser um outro lugar, com a vinda da família real, né? O acesso, as pessoas atraídas pela presença da família real no Rio de Janeiro começaram a fluir para o Rio e a cidade começou a mudar arquitetonicamente. O Brasil, né, tem um processo de embranquecimento que é um projeto de nação, é um projeto, inclusive, vastamente documentado. E esse processo de embranquecimento da nação, ele passa muito pelo território, pela rua. A primeira medida sempre é higienizar os locais, ou seja, você tira aquela população da rua, que é uma forma de você desafricanizar o espaço. Então, tanto no primeiro livro que eu escrevi, que é o Água de Barrela, que vai da metade do século XIX até nossos dias, quanto nesse, a questão do território é muito presente, porque ele fala muito das intenções. E eu quis falar das intenções. Eu quis falar do crime, do cais do Valongo, não no cais no Valongo. Não aconteceu um crime lá. É um crime que aquele local cometeu, que é um crime, é um símbolo, é uma metáfora para um crime que a gente continua cometendo, que é um crime de não olhar para a gente como a gente realmente é, não olhar, não reconhecer a nossa verdadeira história. É um crime contra a infância. Se você pensa num escravizado, né, graças à mídia, graças ao cinema, a gente sempre pensa numa pessoa madura, num homem, numa mulher já formados. Mas a verdade é que eram crianças e adolescentes. O tempo era outro, a expectativa de vida era outra, mas alguém de 9 anos é alguém de 9 anos. E isso eu quis trazer para essa história. E não podia ser em outro momento histórico, tinha que ser naquele, por conta do 1 milhão de pessoas que passaram ali. Esse número é muito forte, né? E o cais está lá, as pedras estão lá. Por cima vem o piso construído para a chegada da Teresa Cristina, que é um piso mais regular, é um piso para que uma princesa pise, não um escravizado. E existe lá um marco da chegada dela, mas não existe um marco da chegada deles. Então, fazer com que o Brasil pense um pouquinho sobre isso é uma questão para mim, né? E aquele momento histórico era importante para trazer essa história à tona. No meu caso, tudo surgiu... eu estava terminando de escrever o meu primeiro livro, que continua inédito ainda, e aí o personagem Marcos surgiu. Eu acho que foi uma coisa meio que inconsciente, porque o Getúlio Vargas sempre me causou muito fascínio, né? Getúlio Vargas ele era uma figura muito sedutora e muito influente, porque o que Getúlio Vargas fez nos anos 50, nos anos 30, 40, 50, repercute até hoje, inclusive no sistema político, enfim.
Getúlio Vargas foi um ditador sanguinário, mas ao mesmo tempo ele foi o que inaugurou o trabalhismo no Brasil. A CLT que estão destruindo agora foi criada na época dele, né? O Getúlio Vargas é chamado de populista, né? Populista no sentido como se fazer alguma coisa pelo povo fosse uma coisa negativa, irresponsável. Então ele é muito contraditório e fascinante ao mesmo tempo, né? E eu queria trazer um pouco de um personagem que vivenciasse os dois momentos de Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas ditador e o Getúlio Vargas democrático, né? O Getúlio Vargas que entrou para a história, que foi a imagem que nós temos hoje do Getúlio Vargas, é aquele baixinho, gordinho, bonachão, né? Quando você vê a foto, dá vontade de pegar na bochecha dele, né? Ele é muito fofinho, né? Muito simpático, carismático. Se você me permite uma parte, para essa população, os descendentes dessa população, o meu avô era fascinado pelo Getúlio Vargas, porque para alguém que não teve direito a nada, ter uma carteira de trabalho na mão, ter um direito a alguma coisa, então o Getúlio Vargas não foi o que foi à toa, é porque ele veio num momento de empoderamento, né? Se a gente pode dizer assim, de uma população trabalhadora que estava carente de muita coisa, né? E as pessoas que descenderam disso aqui tinha todos os motivos para idolatrar o Getúlio. E o Getúlio Vargas que passou para a história foi o Getúlio Vargas que criou o PTB, o Partido Trabalhista, foi o Getúlio Vargas que criou o PSD, e deixou o genro dele, que era o Amaral Peixoto, como líder do partido, para abarcar as oligarquias, e deixou espaço para a criação da UDN, que é um partido liberal. Então, se você for ver a estrutura que se passa política dos anos 50, 60, interrompido pelo golpe, mas que volta na década de 80, é um sistema basicamente dividido nesses três grandes partidos, né? Um partido trabalhista, que hoje é muito mais representado pelo PT, um partido que representa as oligarquias, que era o PMDB, hoje fragmentado aí em diversos outros partidos, e um partido liberal, né? O PSDB, o DEM. Então, o Getúlio Vargas repercutiu e repercute até hoje. Então, eu queria criar um personagem que tivesse vivido esses dois momentos. E de início eu não ia pegar, ele não ia ser jornalista, né? Inclusive porque era uma coisa até que até me incomodava, porque todo escritor dizia, muitos escritores diziam, o personagem médio da literatura brasileira é o jornalista de classe média branco. Aí eu caí no jornalista de classe média branco. Mas é porque não teve jeito. Quando eu comecei a pesquisa, que ia se iniciar com militar, e eu vi o jornal da Última Hora, e que a Última Hora, a maior parte dos que compuseram ali a formação inicial eram comunistas, né? Eram pessoas que poderiam ter sido marcos. Esse livro só poderia se passar no jornal. Então, foi aí que eu disse, aqui é a Última Hora. Bom, e vocês têm soluções diferentes para as narrativas que vocês constroem. No caso da Eliane, acho que tem um contraste aí, porque é o seguinte, os dois livros, de alguma maneira, fazem uma denúncia, mas com resultados diferentes. A sua denúncia ela é muito, vamos denunciar mesmo para falar, olha esse crime de humanidade, né? Vamos olhar para isso daqui e que horror que é isso. Porque, no final, o leitor que é sagaz, ele vai perceber isso, né? Que há uma denúncia no sentido de, talvez, mudar essa situação, alterar essa situação, de alguma maneira, se posicionar contra essa situação. E, no seu caso, há uma nuance ali de cinismo tão grande naquele jornalista, e naqueles jornalistas todos, Samuel Weiner não é nenhum santo, o Lacerda muito menos, está todo mundo tentando derrubar todo mundo. Tem uma briga intestina ali que, a despeito de ter esse grande líder, que afinal fica para a história como uma pessoa simpática, mas a briga intestina que está ali tem uma solução que é ácida, que ela é muito realista no sentido quase jornalístico do termo mesmo, né? A realidade é cruel, ela é voraz, ela é terrível.
E eu não estou querendo melhorar isso aqui, não. Estou só querendo dizer que é assim, ó. Vejam. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, por favor. Então, eu sempre, quando eu já falei algumas vezes sobre esse livro, e sobre o outro também, qualquer diáspora, né, eu sempre falo isso, é uma experiência absolutamente terrível, dilaceradora. Não passa na cabeça de ninguém aqui, na minha muito menos, o que deve ser você hoje estar em casa, no jardim da sua casa, ser sequestrado e jogado em outro planeta, porque era isso que acontecia, né? E sendo que até chegar lá, você vai passando por todas as torturas mais horrorosas possíveis para você poder esquecer de quem você é. Só que, ao chegar no outro lado, as pessoas precisaram sobreviver. Então, elas também é um movimento de reconstrução e invenção de uma realidade muito potente, muito forte. Eu quis trazer também isso, né? Eu quis também dizer que a gente tem aí uma capacidade inventiva e uma resiliência e uma forma de construção absolutamente únicos, absolutamente fascinantes e fortes, e que a gente não pode cair mais na tentação de tentar, como as nossas reestruturações arquitetônicas dos Portos Maravilhas e dos Bota Abaixo do Pereira Passos, de apagar a história. A gente não pode mais cair nessa tentação. O território é nosso, foi um território construído com sangue, suor e lágrimas mesmo, literalmente, e a gente tem que valorizar esses espaços. Mais que a denúncia, talvez esteja aí uma convocação. Uma convocação para que todos olhem para a nossa história de uma forma diferente, valorizando exatamente todas as conquistas que a gente obteve e valorizando principalmente a raiz de onde a gente veio. Meu livro é um livro político, né? Mas ele não é partidário. Isso é uma coisa muito difícil de fazer, porque você se envolve com os personagens, né? De repente você está ali, eu me sinto super íntimo do Samuel Weiner, me senti, né, quando eu estava escrevendo e tal. Eu gostava muito do Samuel Weiner, então você acaba que você se apaixona pelo personagem e ao mesmo tempo vai criando um ranço com o outro lado, né, com Carlos Lacerda e tal. Mas isso aí não pode deixar transparecer na obra, né? A obra não pode se tornar partidária, não pode se tornar... É lógico que não dá para separar dizer que não tem ideologia. Tem, mas não no sentido de querer convencer alguém com nenhuma mensagem didática, não. Eu quis mostrar ali, através da minha ficção, a realidade do meio jornalístico, a realidade da política dos anos 50, que eu ouço muito saudosismo, os políticos antigamente e tal. E aí, de repente, eu vou ver lá nas atas, nos anais da Câmara dos Deputados, que está lá Luiz Alves, está todo Luiz Guimarães, né, os Agripinos Maia, está todo mundo lá, o Sarney, rapaz, o Sarney não morre, o Sarney é um Highlander, porque estou estudando aqui as eleições de Jânio Quadros e do Jango, né? E quem foi que articulou a eleição do Jânio? O Sarney, nos anos 50. Então, ele é um camarada que não... Então, a política não muda, lógico, muda os personagens, mas esse saudosismo não existe, né? Essa relação entre empreiteiras e política e jornais já existia. Fake news, isso não é novidade. Se eu for ver cada fato dos anos 50, 60 no jornal, e for ler em 3 jornais diferentes, é o mesmo fato em 3 versões, né? Muitas mentiras, né? Plano Cohen, plano tal, um plano que eu me esqueci agora, mas que o Carlos Lacerda colocou lá no jornal, que era um plano de Bolivar. Essa já existia nos anos. Então, se repete muito os temas, né? A Petrobras, se vai ser nacional, se vai admitir os tubarões internacionais. Enfim, a gente acaba que a história avança, mas
nós vamos repetindo a mesma cantilena, né? Mas eu tive que ter muito cuidado para não me deixar seduzir por isso, porque a literatura tem que estar acima dessas questões políticas, enfim. Tanto é que o meu personagem, o Marcos, ele é muito cínico, muito canalha, tal. Então, já teve pessoas que achavam que eu sou coxinha, gente que me chama de mortadela. Eu acho ótimo, isso significa que eu consegui passar minha mensagem lá, né? Muito bom. Eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre o que eu chamo de uns dados extras. Por exemplo, no seu livro, Eliana, tem muito uma facilidade da personagem de aprender línguas, de lidar com outras referências aos costumes ali, a muçulmanos, a essa coisa toda, né? Há uma descrição de doenças que hoje não existem mais, o maculo, né? Que é mal de bicho, a febre pútrida, né? Há também a cultura ali do homem branco, né? O relato que ela faz para o João Túlio, né? Jantares sofisticados, uma hierarquia social muito bem definida, né? Que de alguma maneira essas nuances, esses dados extras, eles também vão fazendo parte de uma composição literária na hora de construir a obra, né? No caso do Zé Almeida, coisas como o seu personagem de repente abre mão de fazer uma coluna lá, que o Samuel Weiner tinha inclusive criado um nome para ela. Ele disse, não, dá para o Nelson, né? Foi lá ver a peça do Nelson, nem gostou. E falou, não, mas dá isso para o Nelson, que ele vai fazer. E aí o Nelson cria a vida como ela é, brigando inclusive com o nome que o Samuel tinha dado para essa coluna, né? Ou, mais adiante, o momento em que o Marcos vai numa boate e conhece a Danusa Leão, que recém se tornou amante do Samuel Weiner, né? E aí as impressões dele sobre essa nova mulher, essa mulher que está ali. Ou a briga que de repente se desencadeia porque ele não é... O Samuel Weiner não é brasileiro, ele nasceu na Bessarábia, e aí toda uma briga ali de forjar documento, forja e contra-forja, porque a oposição também está forjando, e aí vira uma grande situação, mas que são detalhes, mas não são só detalhes, né? Eles fazem parte da essência da construção da obra. Quer dizer, não, tem uma pesquisa ali que é a história, mas também tem essa pesquisa que é, vamos dizer, extra. Como é que ela funciona na hora da construção das narrativas? Pois é, ele falou sobre a verossimilhança, né? A história tem que fazer sentido, tem que... Quando eu, como leitora, quando eu leio, eu quero sentir a verdade daquela história. E essas informações, essas coisas periféricas, né? Essas coisas extras, é que dão esse molho, né? Essa liga. Quando, ao longo das coisas que eu fui pesquisando, que eu fui lendo na Gazeta do Rio de Janeiro, nas teses, enfim, na busca por informação, elas foram naturalmente aparecendo. Eu fui separando, porque eu sabia que em algum momento eu usaria isso, né? A questão das doenças, tem um dado aí muito interessante que é o seguinte: pelo amor de Deus, a gente está voltando para o século XIX, as pessoas estão morrendo de febre amarela. Então você fala, doenças que não existem mais. Existem sim, existem sim. Algumas talvez não cheguem ao ponto que eu narro aqui, porque hoje existem medicamentos mais sofisticados, mas as pessoas começam com seu sintoma, e se a gente não atentar, ela volta com toda a sua carga letal. Essas informações, eu acho que elas dão a riqueza e dão a liga, como eu já falei. Essa questão das línguas, por exemplo, eu acho interessante essa habilidade, né, que a personagem tem de aprender. Eu coloquei isso porque eu vi, na pesquisa que eu fiz, que aquela região da África era uma região de passagem de comércio há, sei lá, milênios, séculos, e que ali muitos povos passavam, e aquela coisa, né, do como é que é? O marinheiro de porto em porto, né, cada porto. Então, os marinheiros andavam em barcos chamados dhows, e esses barcos eram como se fosse um shopping marítimo, né? Ele parava aqui, tudo que tinha dentro ele vendia, e aí ele formava famílias onde ele parava, e ali ele as pessoas já aprendiam o idioma dele. Então, tinha uma troca cultural ali muito grande. E eu acho interessante, e vem com uma experiência pessoal minha. Uma vez eu viajei, fui à China e fui a um mercado. Tinha uma vendedora que ela falava
tranquilamente 10 idiomas. E pararam americanos, italianos, com todo mundo ela conversava. E eu fui perguntar para ela, onde você aprendeu tanta coisa? Ela aqui no mercado. Então, o ser humano tem essa capacidade. Pela questão da sobrevivência, ela foi obrigada a aprender a se comunicar com todas aquelas pessoas no idioma delas. E então, aquelas pessoas que estavam ali comerciando e lutando pela sobrevivência também tinham essa capacidade de se comunicar e de aprender os vários idiomas que circulavam ali. Talvez isso explique em muito como que alguns povos, né, alguns africanos, aprendiam tão rapidamente o português, né, a língua do colonizador, para poder sobreviver. Porque imagina, você fala qualquer outra coisa, Swahili, aí você vem para cá e tem que aprender na marra o português. Assim, senão apanha. Aprende, né? E essa capacidade a gente tem. Eu quis trazer isso para o livro. E essas informações, elas vão sendo, como um trabalho de, né, um caçador de borboletas, né? A gente vai caçando coisinhas que depois a gente coloca na narrativa e isso dá toda a verdade da história. Teve uma pessoa que me perguntou no clube de leitura que o pessoal leu meu livro, disse, o Marcos é um comunista e só fala em marca de cerveja, marca de cigarro. Mas esse detalhe da marca de cigarro, eu quero um Hollywood, eu quero uma Antártica, coma lá um pão Puma, tal. Eu tentei pegar um pouco das marcas da época que ainda existe hoje, para aproximar o leitor, trazer o leitor, pegar pelo braço, vamos lá para os anos 50 comigo, né? Então, eu tentei, através desses detalhes, aproximar o leitor, né? Aí, e isso eu fiz várias coisas, por exemplo, lá eu falo do preço da carne verde, essa expressão nem usa mais, né? Teve um amigo meu que perguntou se a carne era podre. Eu disse, não, carne verde, porque antigamente era carne verde e carne de sol, né? Carne de charque, né? Então, eu botei lá o preço, o salário dele, eu coloquei um salário, o salário que era o que Nelson Rodrigues ganhava no Globo, e ele aumentou de 3 mil cruzeiros para 10 mil, então esse valor com números específicos, eu acho que traz muito isso para a obra e muita riqueza para a obra, porque lá na frente eu vou falar do salário mínimo, da campanha que dobrou o salário mínimo. Então, o leitor vai ter como mais ou menos saber, ele ganhava 10 mil, o salário era 1.000, pelo menos. Então, ele vai trazendo nesses pequenos detalhes, o leitor lá para os anos 50. Mas pode ser que não traga, e não vai trazer nenhum prejuízo, mas para o leitor mais atento, isso aí é importante. Bacana. Eu queria fazer uma provocação para os dois. Primeiro para a Eliana, a sua personagem está vivendo uma situação que por si só já é humilhante, já é degradante, já é tudo isso. Mas acresce que para a maioria das outras personagens existia um agravo que a personagem em algum momento, humilhada sexualmente pelo patrão. E a sua personagem consegue se livrar disso. Como é que foi essa decisão? Como é que você tomou ela? Por que você também não a submeteu a mais essa condição horrível, né? E para o Almeida, deixa eu já fazer a pergunta logo, que é a provocação. O seu personagem é muito comunista no começo, a ponto de estar vivendo ali com um salário muito pequeno e mal sustenta a família. Mas um pouco pela pressão familiar, ele acata uma mudança de emprego, acata esse convite do Samuel Weiner para ir para a última hora, e aí, de repente, ele parece muito confortável, muito rápido com aquela nova situação. A crise que se instala aí na família dele é outra agora, é a do adolescente, o filho, que se revolta com esse pai, que tomou essa decisão, e aí parece que tem um conflito ali entre eles. Tá, ok, no final a gente vai saber, mas até que isso apareça, parece uma contradição muito grande, muito intensa. Como é que você resolveu tratar isso aí? Tem uma passagem no livro, né, que ela fala muito en passant, que ela diz assim, eu pensei que o senhor fosse retomar o hábito de comerciar com os nossos corpos, ou seja, ela também fez parte desse comércio. Em algum momento, ele prostituiu o grupo de escravizados dele.
Mas eu não quis colocar a violência sexual dele com ela, porque isso ia dominar toda a história, ia dominar a narrativa, porque isso é uma violência, é uma coisa que para nós fala muito fortemente, principalmente hoje. Então isso ia dominar toda a história, ia dominar a personagem, e eu quis botar esse foco em outra personagem por conta disso, porque ela tinha outras coisas para falar. E se eu colocasse essa questão do sexo, que obviamente estava presente, óbvio, né? Mas eu quis botar o foco em outra para que ela pudesse falar de outras coisas. Mas não deixei de citar que ela também passava por isso, né? Nessa passagem. Pensei que ele fosse retomar o hábito de nos prostituir, né? Comerciar com os nossos corpos. Eu acho que os dois dos principais personagens do meu livro, eles começam com um arrobo muito grande de juventude e tal, de ser revolucionário. E eu quis mostrar isso aí, quando ele vai amadurecendo, como ele vai se tornando conservador. O Marcos nem tanto, mas o mais drástico disso aí é com a esposa dele, a Anitta. Ela que traz o Marcos para a luta comunista, mas porque o livro se passa nos anos 30, alguns capítulos nos anos 30 e nos anos 50. O principal fica nos anos 50, né? E alguns capítulos narram lá dos anos 30 para mostrar como era o personagem novo e os reflexos disso quando ele estava mais maduro. A Anitta teve uma leitora que ficou revoltada comigo. Disse, como é que você tira uma mulher da luta armada e coloca na cozinha? Uma dona de casa, enfim. Mas eu não posso falar porque eu acho que é um ponto-chave do livro, né? Mas existe uma explicação para aquilo. Porque ela começa revolucionária e de repente ela quer cuidar só do filho dela. Ela não quer saber de... Tem uma hora que ela diz, olha, não quero saber de Stalin, de PCB, de nada não. Eu quero comida para o meu filho, quero arroz com feijão, né? Que estava faltando lá na casa dele, né? E o Marcos, ele começa muito. As convicções dele são muito fortes, mas os atos dele nem sempre correspondem ao pensamento, que a gente vê muito isso, né? De todos os lados, tanto da esquerda como da direita, né? A pessoa tem um pensamento muito... Mas as atitudes dela são totalmente diferentes. Então, o Marcos, ele tem as convicções muito fortes, mas ele começa a ser seduzido por algumas coisas, né? E ele vai meio que sendo levado ao poder através de Samuel Weiner. Ele é conduzido ao Palácio do Catete, ele conversa com o presidente, ele começa a ter relacionamento com uma mulher mais jovem, de repente ele está frequentando a boate Vogue. Então ele é meio que seduzido por isso, né? E em determinado momento ele tem que manter isso, né? Ou ele vai ficar fiel à convicção dele, ou ele vai ter que se prostituir, digamos assim. Então acho que eu quis mostrar um pouco disso, né? E como ele muda durante a trajetória dele. E é importante observar, porque às vezes a pessoa existe uma diferença de tempo muito grande do livro, porque o livro começa em 51 e termina em 54. Mas só que, como ficção, eu não fico falando em datas, porque ele tem que ser feito uma leitura contínua, para que o leitor, de um fato para outro, passe um ano na vida real. Mas eu não posso interromper, um ano depois, não, porque perde o ritmo, né? Então, por exemplo, o Nandinho, que é o filho dele, ele começa com 15 anos, mas ele termina com 18, né? Então, há uma passagem de tempo aí, mas que eu faço de uma maneira muito sutil, né? Para não haver essa interrupção.